Olá, o TVL Comunidade está no ar. Obrigado você que está nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o camarablu.sc.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre o autismo, o que é essa doença, o que provoca nas pessoas que têm autismo e o trabalho de uma associação também que trabalha, em prol da conscientização do autismo já aqui no Comunidade. Mas agora, para começar o Comunidade de hoje, eu estou recebendo aqui o Jefferson Pitts, que é o presidente do SESCOM, o Sindicato das Empresas de Contabilidade aqui de Blumenau e região. Presidente, obrigado pela sua presença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O sindicato lançou agora recentemente mais uma edição do Bolo Tributário, que não vai acontecer agora em abril, mas em maio. Só que o assunto é extremamente interessante, para chamar a atenção das pessoas a quantidade de impostos que todo mundo paga, presidente? É verdade. Um evento que começou com a realização dos 20 anos da entidade, nós estamos indo para a 7ª edição, e o Bolo Tributário ele nasceu para conscientizar as pessoas da carga tributária, desses hoje 92 impostos, taxas e contribuições que nós, cidadãos, pessoas físicas ou juízes, acabamos pagando, mas todo ano a gente sempre traz um tema relevante para ser discutido, para ser avaliado por toda a sociedade. E esse ano vamos discutir um pouquinho sobre corrupção dos recursos públicos. Corrupção vai ser o tema do Bolo Tributário. Agora, o Bolo Tributário ele nasceu aqui em Blumenau, ele é um evento nacional que vários sindicatos fazem todos os anos, presidente? Como comentei, ele nasceu inicialmente para comemorar o aniversário da entidade, nos seus 20 anos, e depois ele foi tornando um evento todo ano comemorativo. Só que entendemos que era importante trazer alguma coisa a mais, além de só um bolo, só um momento festivo. E as entidades empresariais sindicais de Blumenau, elas atenderam esse apelo e nós vemos já há 6 edições, sempre trazendo assuntos sobre carga tributária, sempre levando o assunto perante a comunidade para que ela possa ter um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de entendimento. Muito se conversa nas rodas de amigos, na sociedade, sobre tributos, mas nunca se tem assim, uma orientação bem clara. Então nós trouxemos essa cidade. Esse evento em Blumenau, ele tem essa congregação de todas essas entidades. Em Florianópolis, o nosso outro SESCOM, parceiro e irmão da nossa cidade, está realizando pelo 2º ano consecutivo. Joinville também vai realizar pelo 1º ano, mas uma novidade desse ano, em virtude dessa congregação, dessa forma de que ele vai levar esclarecimento, toda a região sul é irmanada, todos os SESCOM, os SESCAPs, sindicatos pertinentes nesse ano, vão levar, juntando todas as entidades empresariais e sindicais, vão levar esse tema, além da carga tributária, também essa discussão sobre a corrupção que hoje tanto aflora, está tão vertente no nosso Brasil. Mas que bacana, um evento que nasceu aqui há 6 anos atrás, vai para a 7ª edição agora no mês de maio, que outras cidades começam a fazer também, presidente? Agora, esse bolo tributário, para quem está em casa e nunca viu ainda ele acontecendo aqui na região central, ele não é salgado não, ele é doce, o bolo. O bolo é doce, agora com certeza. O que é salgado são os impostos. Exatamente. O bolo não é salgado? Não é salgado. Ele é docinho, dá para comer. Mas o senhor falou em mais de 90 impostos, é isso? Hoje, atualmente, estão vigentes pela lei 92 impostos, taxas ou contribuições que qualquer um de nós, ou as pessoas jurídicas, as empresas, estão sujeitas a pagar. Até vocês da área, como é que é lidar com tanto imposto, com tanta carga tributária, presidente? Não é fácil. Vamos dizer assim, o governo ele tem virtualizado, ele tem se modernizado o seu processo de fiscalização e nos últimos tempos, pode-se dizer daqui 5, 6 anos para cá, ele tem investido bastante nessa nova tecnologia, nas ferramentas da fiscalização virtual. E o trabalho para nós profissionais da contabilidade tem aumentado significativamente, porque com a entrada da nota fiscal eletrônica, da certificação digital, o governo passa a ter possibilidade de cobrar muito mais informações das pessoas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E essas informações, elas acabam sendo centralizadas num grande centro de processamento de dados e há uma facilidade do cruzamento de informações. O bolo tributário vai acontecer agora em maio, no dia 25, 25 foi o lançamento agora recentemente, Exatamente. Dia 25 de maio, na igreja da Matriz, na escadaria da igreja Matriz, um tradicional ponto onde que toda a população sempre passa. Então nós vamos fazer uma concentração a partir das 11 horas, onde nós vamos montar todo esse bolo, apesar desse docinho, mas ele vem com todas as características. Vamos distribuir às pessoas um material orientativo com relação à carga tributária e também uma coisa que foi muito interessante nessa formação do bolo tributário é que nós precisávamos sempre expandir um pouco mais, dar uma nova cara para ele. Então, só discutindo assuntos polêmicos,
nós incorporamos também, veio participar do processo, a educação fiscal do município de Blumenau, que é uma parceria entre a Prefeitura de Blumenau e a Receita Federal. E nisso é constituída uma revistinha, onde o Vovô Chopin, nosso mascote tradicional da cidade, de uma forma ilustrativa, muito mais, num linguajar muito mais fácil e simples, leva as crianças do município, da rede municipal. Então hoje nós estamos falando de 15 mil crianças, são todos os colégios agraciados no município. Leva-se esse assunto e durante o ano esse programa, esses profissionais da Receita Federal e da Prefeitura, junto com as professoras, eles estudam esses assuntos com os alunos. É óbvio que além dos alunos, né, que estão vendo esses assuntos, eles acabam envolvendo todos os pais, as mães e a sociedade. Levam para casa, né? Antes da gente entrar no assunto corrupção, que é o tema do bolo tributário agora do mês de maio, eu quero voltar ainda à questão da carga tributária. Por que aqui no Brasil se tem tantos impostos? Em outros países não é diferente, tem muito imposto também, só que tem a contrapartida, tem o retorno, presidente. Por que aqui no Brasil não é assim? Na verdade, a gente vem, nós que convivemos com esse problema, ele é muito mais cultural do que técnico. Ao longo dos anos, a máquina pública no Brasil, ela foi se criando, ela foi se inchando, ela foi se inflando, cada vez mais necessitando de serviços e necessita de pessoas para poder fazer esse trabalho. E com isso, o governo, como podemos dizer, né? Assim como nós, pessoas físicas ou iniciativa privada, quando tem um problema de receita, eu vou procurar a minha solução nas minhas despesas, em reduzi-las. O governo, infelizmente, ele não consegue reduzir as suas despesas, então ele precisa criar alternativas para aumentar a sua receita. Nos outros países, depende dessa figura, ela é diferente, porque ao longo do tempo eles criaram essa dinâmica, né? As pessoas pagam, existem países com carga tributária muito maior do que a nossa, mas, entretanto, existe um retorno muito maior de serviços para nós. E no Brasil ainda, apesar de se discutir bastante, de se procurar bastante essa mudança, ainda é uma grande dificuldade essa contraprestação, né? Nós pagamos e o serviço demora muito para retornar para nós. Desses mais de 90 impostos, quais são os mais conhecidos e os mais desconhecidos também que as pessoas pagam e nem fazem ideia que estão pagando, presidente? O mais tradicional que as pessoas têm conhecimento é aquela quando eles vão comprar algum produto, alguma mercadoria, um serviço, quando eles veem a nota fiscal, né? Você vai vindo já com os impostos, né? Exatamente. É uma forma que o governo encontrou também de apresentar à população esse impacto dos impostos. Hoje o mais tradicional, que todo mundo está acostumado, quando ele vai comprar uma televisão, uma geladeira, é o ICMS, que vem na nota fiscal. Que é do governo do estado. Exatamente, esse é um imposto estadual, onde o governo tem essa tributação. O município, né, um dos principais impostos deles é o ISS, o Imposto sobre Serviço, que é tributado sobre os serviços que você toma. E existem as indústrias que elas contribuem com o IPI, né, com o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses são os três, vamos dizer assim, os impostos que a população consegue enxergar, né? Depois existem alguns outros impostos para as pessoas jurídicas, que é o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social. O PIS e o COFINS, que são tributados sobre o seu faturamento, então tudo que a empresa fatura, ela tem essa tributação. E sobre o seu lucro, né, sobre o fechamento do seu balanço, ela tem o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro líquido. Outros tributos que as pessoas às vezes não enxergam, elas não visualizam, até pela não habitualidade, né? São os impostos sobre operações financeiras. Então, você vai ao banco, pega um empréstimo, então você corre o risco de ter imposto de renda, você corre o risco de ter o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e assim uma série de outros tributos. Existem as taxas, que são, que às vezes muitas pessoas reclamam, né? Você vai a alguma repartição pública, seja municipal, estadual ou federal, e você contrata um serviço, né? Eu preciso de um alvará, de uma licença, então você paga uma taxa, que aqui é uma remuneração sobre aquele serviço. E as contribuições sempre são aqueles tributos que eles vêm para contribuir, né, para auxiliar um imposto. Você tem que dividir as duas situações. O imposto é aquilo que é colocado de regra, aquilo vai existir sempre toda a vida. E a contribuição normalmente é algo que, como se diz, né, a contribuição deve ser uma coisa espontânea ou por um determinado período. E no Brasil criou-se o conceito de a contribuição sempre vem associada a um imposto. Por exemplo, o PIS é um imposto, a COFINS é uma contribuição. O imposto de renda é um imposto e a contribuição social é uma contribuição. Na verdade, elas têm destinos específicos. Algumas são para paramentar a parte social, outras para fazer infraestrutura. Então, cada tributo tem um destino. Também é importante esclarecer aos nossos ouvintes que é o seguinte, apesar de se arrecadar demais impostos no Brasil, muitos tributos têm destinos específicos, né? Aplicações específicas. Então, é possível que
falta dinheiro para a saúde, entretanto, eu tenha dinheiro para fazer investimentos em cultura. Aí que tem que vir a criatividade e a inteligência dos nossos governantes, né? De poder administrar esses recursos de tal forma que quando tem uma determinada sobra numa determinada categoria, que ele possa utilizar das artimanhas da lei para que ele possa transferir esses recursos para o local que esteja faltando. Uhum. E é interessante que o cidadão pode acompanhar hoje o quanto que se arrecada de imposto com o chamado impostômetro, né, presidente? É possível as pessoas terem uma ideia de quanto que os governos arrecadam. O bolo tributário serve para chamar a atenção das autoridades, para reforçar a necessidade de uma reforma tributária que tanto se fala, presidente? Vai por esse caminho? Na verdade, a intenção, quando o SESCOM encabeçou, é bom deixar claro assim, isso não é um evento do SESCOM. Na verdade, nós iniciamos, lançamos a ideia, a sociedade, né, empresarial e sindical de Blumenau abraçou esse desafio. E, na verdade, o bolo tributário tem o objetivo de, primeiro, de levar informação à população, para que eles entendam um pouco mais sobre essa carga tributária, sobre esses impostos, para que eles tenham ferramentas e subsídios quando eles vão a uma Câmara de Vereadores, a uma legislativa, qualquer pessoa envolvida no poder público, eles têm informações para poder discutir, para poder reivindicar, poder solicitar algum tipo de retorno, mas sabendo que existe informação concreta para isso. Hoje a gente acaba vendo que às vezes tem muitas pessoas que elas se manifestam e às vezes não estão preparadas, não estão conscientes de tudo aquilo que está acontecendo. É um universo muito grande, você trabalhar com tributos, com impostos, com incidência, não é uma coisa fácil. E como a população é muito grande, ela é muito dispersa, nem sempre todas as pessoas sabem dos seus direitos, dos seus deveres e das suas obrigações. Que todos precisam contribuir para o sistema funcionar é importante. Porque às vezes se escuta muito que as pessoas dizem que não deve se pagar nada. Não, tem que se pagar, mas dentro de limites aceitáveis e principalmente que o poder público possa nos dar retorno. Então o bolo serve para dar essa orientação, serve para dar essa conscientização, serve para levar as crianças, os adolescentes, um pouco mais de orientação com relação a isso, porque eles têm um futuro muito melhor do que nós tivemos, e também que a gente possa conscientizar o poder público desse retorno, dessas condições que eles deveriam nos fazer e acabam, às vezes, não conseguindo fazer dentro daquilo que é necessário. E a reforma tributária, presidente? Sai ou não sai? É importante. Na verdade, a reforma tributária ela é um conjunto de reformas. Hoje o Brasil ele cresceu demais, o mundo cresceu demais, a era da informática ela deu um novo panorâmica para tudo e tudo precisa ser modernizado. Não é só a carga tributária, se adequar a novos padrões, entendemos que tem que ter uma reforma política, uma reforma do judiciário, várias reformas, né? A própria população precisa melhorar a sua cultura, né? Apesar de tantas pessoas falarem, nós vivemos numa modernidade, nós ainda usamos muitos conceitos e culturas do antigo. E tudo isso precisa fazer uma oxigenação, tem que melhorar. Então, se isso acontecer, mas isso não vai acontecer só por força dos próprios políticos. Nós precisamos também ajudar a ter essa motivação e a força necessária para também ter essas mudanças. E o que se pretende, presidente, trazendo a corrupção para esse debate aí da alta carga tributária versus corrupção? É que hoje o que acontece? Como existe todo esse mecanismo já embrenhado no governo, uma vez nós mostrando à sociedade essa tributação, a mídia mostrando de forma clara e transparente, né, os processos, a forma como constitui a corrupção. Um dos grandes pontos é fazer o quê? Com que a população ela também não ajude isso a acontecer. Né? Hoje, quando você tem épocas de campanhas políticas, você vê muitas pessoas que elas necessitam, elas acabam se entregando, né, algumas situações que a gente entende que não seriam os corretos. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Que é possível se fazer mais com menos, desde que os nossos governantes, as pessoas que estão no poder hoje, elas comecem a se conscientizar e olhar um pouquinho mais que não dá mais para aturar do jeito que está. Nós temos que mudar. Então, nós estamos começando por um lado, mudando pelo lado das pessoas que pagam. E com isso, nós vamos motivar aquelas pessoas que deveriam fazer alguma coisa ou tentam fazer e não conseguem, porque o sistema hoje está todo cheio de amarrações, para que façam uma mudança, uma reforma política, uma reforma do judiciário, uma reforma do sistema previdente. Tudo isso vai culminar na mesma situação. É difícil. O Brasil é um país muito grande, ele é assolado por muitas pessoas, culturas diferentes, cada região. Uma ação política em Blumenau ela é diferente do que uma ação política, de repente, em Salvador, em Brasília, porque é muito disperso. Mas em algum lugar tem que começar. Alguém tem que começar a motivar as pessoas a pensarem diferentes. E essa é uma forma que nós encontramos através do bolo tributário, mostrando esse lado da carga tributária,
trazendo agora esse assunto, que é a corrupção, dar uma nova visão do processo. E é muito interessante que todo o projeto está sendo feito, que vai ser apresentado para a população no dia 25 de maio, mostrando o que é um país com corrupção e um país sem corrupção. Como seria uma escola hoje com corrupção e uma escola sem corrupção? Como seria uma saúde com corrupção e sem corrupção? Então esse é o objetivo que o SESCOM e as demais entidades empresariais sindicais de Blumenau querem trazer para o dia 25, mostrar à população que existe uma forma clara e simples de poder melhorar tudo isso. Dá trabalho, vai ser difícil, não é fácil. E não é uma coisa que vai se fazer amanhã ou depois. É uma coisa para médio e longo prazo. Mas para isso as pessoas precisam ter conscientização. Vale a pena acompanhar, né? Quem passar aí pelo centro, está um pouquinho longe, estamos só em abril, no comecinho de abril, né? Mas já dá para ir se programando lá pelo dia 25, já que agora recentemente o SESCOM lançou, né, o evento desse ano, que vai para a 7ª edição já do Bolo Tributário. Vai mostrar a alta carga tributária que todos os brasileiros pagam aí. A gente costuma brincar que dorme pagando imposto e acorda pagando imposto também, né, presidente? Para a gente fechar, agora quinta e sexta-feira vai ter o Declare Certo também, que o SESCOM vai fazer ali na frente das escadarias da Matriz também, para orientar a população de graça, né, sobre a declaração do imposto de renda, né? O prazo termina agora no final do mês. Isso é importante. Apesar de nós estarmos só no começo do mês de abril, mas dia 30 de abril é logo ali. Então tem muitas pessoas que ainda não fizeram a sua declaração, ou muitas pessoas que estão fazendo a sua declaração não procuraram um profissional da área de contabilidade para fazer, acham que podem fazer a sua declaração, ou acham que é até interessante fazer isso. Entretanto, tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas. Então, nos dias 9 e 10, quinta e sexta-feira, aqui em Blumenau, vocês estará fazendo vários contadores de forma gratuita, vão estar nas escadarias das 9 às 17 horas da tarde, sem parar para o almoço, né, esclarecendo dúvidas, orientando, né, todos os cidadãos que eventualmente ainda têm dúvida e precisam. Também é interessante deixar aqui registrado, caso alguém esteja, né, que esteja nos vendo, nos municípios de Gaspar, dia 10, e de Rodeio, dia 10, também teremos profissionais da área de contabilidade, também na praça, nas suas praças, né, os locais de maior movimentação, lá à disposição de forma gratuita, levando orientação, esclarecimento com relação às dúvidas que ainda se permanecem com relação à declaração de imposto de renda da pessoa física. O prazo vai até o dia 30 de abril. Perfeito. Presidente, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Presidente do SESCOM de Blumenau, Sindicato das Empresas de Contabilidade, o Jefferson Pitts, falando sobre o bolo tributário que vai ser no próximo mês. A gente vai no intervalo agora e na sequência voltamos para falar de autismo. Vamos receber aqui o pessoal da associação, né, que está ligada a essa doença. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, na TV L de Blumenau. Mais uma vez agradecendo você pela sua companhia aí na sua casa, nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Para entrar em contato com a gente, é só você mandar e-mail, né, entrar no site da Câmara ou ligar aqui mesmo para a TVL. Mande sua sugestão de entrevista, suas sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas aqui pela nossa equipe da TV Legislativa. Dando sequência aqui a essa edição do Comunidade, vou conversar a partir de agora com a Carmen Pitts Brás, que não é parente do Jefferson, que participou com a gente, mas estudaram juntos na faculdade, né? A Carmen, ela é tesoureira da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e Microrregião. Carmen, obrigado pela sua presença, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite, tudo bem. Obrigada. Associação, você é de Gaspar, né? Sou de Gaspar. A associação surgiu lá em Gaspar ou não? Não, a associação ela surgiu aqui em Blumenau. Na realidade, eu e mais alguns pais, nós nos reunimos numa clínica onde os nossos filhos são tratados. E daí, conversando na sala de espera, a gente, por incentivo também da fonoaudióloga que atende os nossos filhos, da Ana Paula Miller, a gente resolveu fundar a associação em 2013. 2013, então 2013, ela surgiu. Em agosto de 2013, a gente efetivamente fundou a associação. A associação que se chama... Ama Blumenau. Ama Blumenau. Isso. É uma associação que é ligada ao autismo, né? Exatamente. O que é o autismo? Bom, o autismo é um transtorno de desenvolvimento que ele atinge basicamente 3 áreas: a comunicação, a sociabilização e o comportamento. Então,
O autista ele tem comprometimento nessas 3 áreas. A comunicação, ou ela é limitada, ou muitas vezes também a criança não chega a desenvolver a comunicação verbal, né? Às vezes também ele se comunica não de forma funcional, às vezes é só com ecolalias. A parte social tem muitas dificuldades na parte social de frequentar às vezes ambientes barulhentos, ambientes com muitas pessoas. E no comportamento, as estereotipias, né? Ele tem balançar das mãos. A minha filha, por exemplo, tem estereotipia vocal. Ela fica né? Então, e tem outras estereotipias também. Então, em 3 áreas, nas 3 áreas, sociabilização e comportamento. Exatamente. Certo, você é mãe de uma criança... De uma menina de 7 anos. 7 anos. E ela frequenta a escola? Como é que é o dia a dia dela? Ela frequenta escola regular desde 1 ano e 10 meses. Antes mesmo do diagnóstico, ela já ia para uma escolinha regular. Atualmente, ela está no 1º ano. E 2 vezes por semana ela faz terapia multidisciplinar na clínica aqui em Blumenau, né? E 2 vezes por semana ela também faz natação. Então, isso tudo buscando o desenvolvimento dela e diminuir esses prejuízos nessas 3 áreas, né? Porque o prejuízo nessas 3 áreas, ele varia muito. Tem criança que tem mais prejuízo na comunicação, outro na socialização. E isso vai do grau leve até o grave. Os graus da doença. Exatamente. Não é doença, é transtorno, né? A gente sempre costuma dizer, porque a doença ou ela tem cura ou você morre daquilo. O autismo não. Então é um transtorno de desenvolvimento. É para a vida toda. Exatamente, exatamente. Dá para trabalhar e viver com certeza. normalmente. Não, com certeza existem autistas com grau mais leve, com menos comprometimento, que são inseridos no mercado de trabalho. Alguns têm algumas habilidades, que se desenvolvem alguma habilidade, às vezes informática, às vezes para línguas, alguma coisa nesse sentido, e conseguem ter uma vida normal, apesar de algumas dificuldades nessas 3 áreas. Outros não, né? Então, assim, o tratamento precoce, multidisciplinar, ele vai melhorar muito o prognóstico de qualquer criança, independente do grau de comprometimento nessas áreas. Mas, então, existem os autistas que têm uma habilidade extraordinária em alguma área, né? Mas a maioria não tem essa habilidade. Ela tem um comprometimento e precisa ser trabalhado. A gente está vendo a sua camisa aí, Carmen, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização. Aparece aqui embaixo autismo, né? Isso. Então quer dizer que recentemente, agora dia 2 de abril, foi esse Dia Mundial. Exatamente. Nós tivemos chamar a atenção da população, né? Exatamente. Na realidade, é justamente isso que a gente busca, né? Informação para diminuir o preconceito. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado em 18 de dezembro de 2007. Né? Está bem recente, né? Isso, a partir de 2008, então, que começou-se a comemorar essa data, no dia 2 de abril. E é um dia que a gente chama atenção para a causa. Então, o autismo... as pessoas conhecem pouco ainda. Eu sempre digo que nós somos um número muito grande, mas ainda não fizemos um trabalho muito grande de conscientização. Então, esse é o nosso trabalho principal, que as pessoas conheçam e se identifiquem e abracem essa causa conosco. E hoje tem muitos pais envolvidos nessa causa, há números também de crianças, de pessoas com autismo aqui na nossa região? Assim, as estatísticas, né, de 1 para 68, então se a gente vê Blumenau, aproximadamente 3.500 autistas, né? Isso é o que se estima, né? Ele vai estar no mercado, vai estar em casa, vai estar, né? De 0 também a 80, 90 anos, né? Então existe... crianças até idosos. Isso, então nós teríamos aproximadamente em Blumenau, nós acreditamos que em torno de 3.500 autistas. Eu falei antes, e dá para viver normalmente, mas dá para viver normalmente mesmo? Ou tem que ter toda a vida um acompanhamento de um pai, de uma pessoa adulta, por exemplo? Aí, como eu estava te falando, depende do comprometimento, né, nessas 3 áreas. Se for mais grave, aí tem que ter o acompanhamento. Algumas crianças com um comprometimento mais grave realmente vão estar precisando de alguém ajudando na vida toda. Mas você pode melhorar o prognóstico mesmo do autista mais grave, se ele for diagnosticado precocemente, já começar a terapia multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e outras atividades também como natação,
ecoterapia também, que auxiliam neste desenvolvimento, né? E tem muito preconceito o transtorno ainda, Carmen. Porque as pessoas desconhecem, né? E aí tem que conviver com a pessoa com autismo. Exatamente. Eu sempre digo que nós temos, nós pais, e enquanto associação, enquanto pais, nós temos assim vários objetivos. Eu acho assim, diagnosticar precocemente é um deles, para melhorar o prognóstico, independente do grau do autismo. Depois, acesso à terapia multidisciplinar, de preferência pública, o que nós não temos hoje, porque diagnosticou precocemente, mas agora eu preciso tratar. Onde eu vou tratar o meu filho, né? E depois a gente precisa disso. Você falou toda uma equipe multidisciplinar, Exatamente. né? Imagina a quantidade de profissionais que trabalham, né? Isso. E nós precisamos criar, a nível mundial, a nível, né? Tipo assim, o Brasil está muito atrasado nisso, uma cultura inclusiva. Onde, tipo assim, não seja novidade uma criança autista na sala de aula, ou no cinema, ou no shopping, ou no mercado, onde as pessoas, tipo, seja comum isso, porque é o lugar dela, ela está no mundo, ela está ali, né? Então, nós fizemos isso com os nossos filhos, de frequentar todos os lugares, lógico, desde que ele se sinta confortável, desde que a criança se sinta bem, a gente vai fazendo esse trabalho. Então, precisa criar essa cultura inclusiva, e isso vem de cima, né? Nós temos exemplos em Blumenau de escolas que desenvolvem um trabalho fantástico de inclusão e outras, péssimo. Então, assim, o que isso quer, o que nos remete? Que isso vem da direção, da coordenação, porque a lei existe, mas ela precisa ser colocada em prática, e isso vem de cima. Se vem de cima, não. A lei, vamos praticar, e daí vamos treinar os profissionais, vamos, né? E isso vai para a sociedade, vai para as famílias, né? Então, acho que precisamos criar essa cultura inclusiva. O vice-presidente da associação esteve aqui na Câmara recentemente, o Edson, né? E até na tribuna falou disso aí, da cobrança, né? Da necessidade da lei na prática ser aplicada, né? Como ele falou. No papel, é uma lei nacional, né? Exatamente, como ele falou. Nós pais não precisamos de nada, só que a lei seja cumprida. O que a lei estabelece para quem não conhece? Bom, a lei, na realidade, ela equiparou a lei dos autistas, porque o que acontece? As pessoas com necessidades especiais, elas tinham uma lei que amparava toda essa questão. E o autista, ele não era incluído dentro... Não se considerava uma necessidade especial. Então, assim, a lei do autismo, ela veio justamente para equiparar ao autista os mesmos direitos que a pessoa com necessidade especial tem, que é o acesso à escola, né, acesso à educação, todos os direitos que a pessoa com necessidade especial tem, o autista também tem. Então veio porque o autista ficava meio que num limbo, né? Ele não era considerado uma pessoa normal e também não era considerado uma pessoa com necessidade especial. Então ele estava ali no meio termo e estava carente disso. E a lei veio justamente para corrigir isso, né? O autista ele tem que ter um professor para ele na sala de aula, só assim, para ele? A lei, ela determina que sim, né? Existem alguns autistas de grau mais leve que eles não têm essa necessidade, porque eles têm um grau de independência. Mas a grande maioria precisa sim, ele tem direito, né? Porque ele é capaz de muitas coisas, mas às vezes precisa do material adaptado, ele precisa às vezes de um tempo diferente, ele tem um tempo diferente, às vezes a sala está num movimento, né, com muito barulho, esse professor auxiliar, ele né, vai orientar, vai ajudar ele nessa questão. Então, a lei garante isso, que o aluno autista tem um acompanhamento do professor auxiliar, um professor de apoio pedagógico. Carmen, você que é da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui de Blumenau e microrregião, o que diz a medicina sobre o autismo? O que provoca? Quais são as causas? Existem muitas pesquisas a respeito disso, né? Então, há uma linha de pesquisa que é genético, a outra linha de pesquisa que diz que é o fator biológico, algumas alergias, né? Mas tudo indica, tudo leva a crer que é genético, né? Então, que às vezes vai descobrir que alguém lá da família tinha também, então... Mas existem, assim, muitas pesquisas agora, recentemente, até teve uma descoberta lá no Porto Alegre, eles estão descobrindo drogas já específicas para o autismo, porque hoje existem alguns medicamentos que são usados para controle de ansiedade, para controle de estereotipias, mas que não foram criados para o autismo. Era uma droga que existia, foi usada e foi funcional para o autismo. Mas existe muita pesquisa
para ver, é neurônio, é excesso de neurônio, ou falta ramificação. Então, tem muita pesquisa, mas nada conclusivo, mas o que se leva a crer mais é que é genético mesmo, né? Uhum. A associação que você é tesoureira, talvez algum pai que está nos assistindo que tem um filho com autismo, enfim, como é que ele pode participar? Alguém que queira auxiliar no trabalho de vocês também, como é que faz? Assim, nós temos o nosso site, né, que é o www.amablumenau.com.br. A pessoa pode entrar em contato através do site. Nós sempre estamos publicando que nós nos encontramos a cada 1 mês, 2 meses, a gente faz palestras, a gente faz reuniões, a pessoa pode. Lá também tem os nossos telefones, né, que a pessoa pode entrar em contato para estar participando das reuniões, para estar se associando. Não tem mensalidade, a contribuição espontânea, quem pode contribuir com a associação contribui, mas quem não puder também não tem necessidade. E a pessoa não precisa ser pai, ela pode ser profissional, ela pode ser amigo, ela pode simplesmente simpatizar com a causa. Ela pode estar se associando e contribuindo com a associação. Ainda uma dúvida sobre a doença. Ela é uma doença neurológica ou é outro fator do corpo que interfere? Como eu te falei, não é uma doença, é um transtorno. É um transtorno de desenvolvimento que normalmente ele aparece até aos 3 anos. Porque a grande maioria dos autistas, a não ser que ele tiver alguma patologia associada, o diagnóstico ele é clínico. Não vai dar numa ressonância, não vai dar num exame de sangue, é através de uma equipe multidisciplinar, ou um neurologista, ou um psiquiatra infantil, analisando o comportamento no consultório e também no relato dos pais, ele vai estar dando o diagnóstico de autismo. Quanto antes o diagnóstico, melhor. Exatamente. Tipo, quando a minha filha foi diagnosticada, a média do diagnóstico era por volta dos 3 anos. Ela foi diagnosticada aos 2. Na época, o neurologista que diagnosticou, ele até nos parabenizou porque ela estava sendo diagnosticada precocemente para a época. Hoje, alguns casos, assim a gente já sabe, que não tem diagnóstico fechado, mas já se levanta suspeita por volta de 1 ano e meio, vai se observando e vai já se dando o tratamento adequado. E então, com 1 ano e meio já está tendo. Então, quanto antes o prognóstico de uma criança que é diagnosticada há 1 ano e meio, tratando adequadamente, orientando os pais, porque às vezes pequenas atitudes, pequenas mudanças na rotina da família, isso melhora em muito a qualidade de vida do autista e da família. Então, assim, essa orientação é muito importante, o tratamento, para o prognóstico futuro. A diferença vai dar lá na frente da criança tratada precocemente. Tá certo, Carmen, quero agradecer a sua participação, lembrar que não é doença e transtorno, né? Força do hábito. Sim, que a gente exatamente. Fala, que a maioria fala que é doença, né? Não, isso não tem problema nenhum, é justamente cultural, esse é o nosso né? papel, exatamente, de passar informação e de mudar, porque às vezes realmente a pessoa acha, é doença, aí vem o preconceito, será que é contagioso, né? Aquela coisa toda. Se bem que o preconceito não está ligado porque é doença, porque é Não. transtorno, está na cabeça das pessoas. Né? Isso que é importante que você que está em casa, que viu essa entrevista, que passe adiante, né? Explique o que é o autismo, que são crianças normais, que podem ter uma vida tranquila, que tem que ter, né, um cuidado especial, mas que são pessoas que nem a gente, né? Exatamente. Tá certo, Carmen, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pela Quem é que está aqui no estúdio com a gente? A Kelly. A Kelly? Isso, a Kelly é a nossa secretária, ela está sempre acompanhando. Obrigado, Kelly, pela presença também. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Carmen Braz Pitts, que é a nossa tesoureira da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui de Blumenau e microrregião. Nossa convidada aqui nesse segundo bloco do TVL Comunidade, que está terminando. Obrigado você pela companhia aí na TVL de Blumenau. Continue aqui na nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau.